com o nosso pastor Eliseu, nós queremos dar então start ao nosso debate nessa noite, falando de dons espirituais. É importante que você já se atente, pegando a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, fazendo as suas anotações, porque é interessante o tema que nós iremos abordar aqui nessa noite e é edificante para a tua vida. Assim como tem sido as nossas lives nos demais cultos anteriores, tem sido muito edificante essa forma que nós temos abordado a palavra de Deus, pastor Eliseu. As pessoas têm me procurado até mesmo e falado isso. Eu achei muito interessante, porque às vezes a gente muda o cenário, muda a proposta, e é legal a gente ouvir essa resposta de vocês que nos ouvem, que acompanham as lives, que participam do culto, e é o que o Senhor tem nos dado como uma ferramenta estratégica para abençoar a tua vida. Pastor Eliseu. Pastor Tiago, é justamente por isso que eu trouxe esses presentes e essas ferramentas para essa live, para ilustrar a palavra que nós vamos trazer. Os presentes, porque a palavra dom significa presente, dádiva. É um presente dado por Deus. Por isso, a palavra dom, na Bíblia, significa que Deus te deu um presente. Aí o que nós temos? Ferramentas. Por que ferramentas? Porque os dons são usados como ferramentas na obra do Senhor. Aí você até disse no começo que o presente você queria ganhar, mas essa chave de fenda, o alicate, o martelo, as ferramentas, significa trabalho. E é justamente isso, pastor Tiago. Ninguém que recebe um dom de Deus recebe esse dom sem a responsabilidade, sem o encargo de ter que trabalhar. Os dons, eles são dados são irrevogáveis, a Bíblia diz. Mas os dons são dados justamente com a responsabilidade de que você vai utilizar para algum trabalho, para alguma obra que você vai fazer. É claro que se nós falarmos dos presentes, todo mundo quer ganhar um presente. Todo mundo quer poder ter a oportunidade de falar, eu quero esse presente, o maior de preferência vai ser dado para mim. Mas, quando eu falar assim, você quer esse martelo? Aí você fala, não, martelo não, eu vou ter que fazer algum trabalho. Mas talvez essa caixa bonita, você pense assim, e aliás, pastor Tiago, as pessoas querem a grandona, né? Ninguém quer a pequena. Por quê? Porque a gente vai muito pelos olhos, pela aparência. E é justamente sobre isso que a gente quer falar hoje. Já aviso que não dá tempo, não é tempo suficiente para nós podermos expor todo o tema, mas nós queremos, pelo menos, aqui aguçar um pouco a vontade de vocês fazendo essa abordagem. Legal, pastor Eliseu, que bacana. Pastor Eliseu, então, para a gente dar andamento e não a gente ganhar tempo, sabendo que é um tema extenso, é possível saber quantos dons a Bíblia fala, de quantos dons existe, se existem mais, menos, e pensar, existe dons que é melhor do que outro dom? Pastor Tiago, essa pergunta é muito pertinente, né? Como diz o nosso governador. Vá pensando o seguinte, a Bíblia, quando fala sobre dons, o apóstolo Paulo, ele já começa dizendo assim, no capítulo 12 de 1 Coríntios, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons, porque quando vocês eram gentis, as pessoas conduziam vocês, manipulavam vocês para ficarem diante de ídolos. É bem nesse tom que ele fala no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Abre aí na sua Bíblia para você acompanhar. A fala do apóstolo Paulo ela é típica assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons, porque vocês eram levados para adorar ídolos, eram manipulados, e os ídolos eram mudos, eles não podiam falar. E mesmo assim, as pessoas conseguiam conduzir vocês. Vocês se deixavam conduzir. Então, a fala do apóstolo Paulo é que ninguém vai dizer alguma coisa acerca de Deus, para edificação, se não for pelo Espírito de Deus. Então, ele usa a palavra anátema. Ninguém diz anátema a Jesus, porque se vocês têm o Espírito de Deus, tudo que você falar não vai ser contra Jesus. Agora, se você vai poder dizer que Jesus é o Senhor,
ele diz da mesma forma, somente pelo Espírito de Deus você pode confessar Jesus Cristo como Senhor. Logo em seguida, o que Paulo diz, naquela listagem que nós temos em 1 Coríntios, do versículo 4 até o versículo 7, é justamente essa sua pergunta, pastor Tiago. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ele está respondendo para nós, pastor Tiago. Ele está dizendo, não são 9 os dons. A gente fala dos 9 porque na lista seguinte, nesse mesmo capítulo, ele vai mencionar 9 dons. Muitas igrejas, desde pequeno, eu aprendi dessa forma, ensinam apenas sobre os 9 dons. Nós aprendemos, mas só tem isso na Bíblia. Não, não tem. Olha o que ele diz no versículo 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Esses dons diversos já mostram para nós que não são apenas 9. Se fosse 9, ele ia falar, existem 9 dons. É igual falar do fruto do Espírito, né? Sim. Então o fruto do Espírito tem várias manifestações. Nós entendemos que quando o apóstolo Paulo diz os dons são diversos, ele não está limitando a quantidade a 9 dons apenas. Então, pastor Tiago, eu quero aqui dizer um conteúdo de estudo teológico, eu vou dizer para você. Na teologia, a gente estuda cerca de 32 dons. Existem os dons de serviços ministeriais e existem os dons que é a dádiva do Espírito Santo. Se você olhar em Apocalipse, no capítulo 1, logo no versículo 4, logo no início de Apocalipse, você vai ter uma expressão falada do candeeiro, que era o castiçal de ouro, que representa o castiçal de 7 pontas, que é a menorá, que a gente entende como sendo a menorá, e essa lâmpada do templo, que era o castiçal, que era o candeeiro, em algumas traduções diz, e em outras traduções mais modernas, vamos falar a lâmpada do Senhor, mostra que as 7 pontas são 7 manifestações do Espírito de Deus. Então a Bíblia diz que cada lâmpada da menorá representa o Espírito de Deus. Logo, todas juntas formam. Cada lâmpada, são 7 lâmpadas, são 49 manifestações do Espírito de Deus. Por quê? Se Deus tem 7 espíritos, e cada uma dessas lâmpadas manifesta o Espírito de Deus, existem, no mínimo, tem um estudo teológico sobre isso, e, aliás, um estudo bíblico também. Alguns pastores já fizeram esse estudo, e depois, se você quiser pesquisar também, tem uma muito interessante do pastor Alderi Nelson Rocha, que fala sobre as 49 manifestações dos 7 Espíritos de Deus. Em Isaías capítulo 11 também fala sobre isso. Eu não quero me alongar nesse tema, mas é essa a resposta para dizer apenas que os dons não são apenas 9, nós temos muitos dons na Bíblia, dons que estão descritos na Bíblia, não é invenção minha, são dons descritos na Bíblia, mas nós que somos muito rasos na palavra, que somos muito superficiais, ouvimos apenas os 9. Por isso que Paulo chega a falar no finalzinho desse capítulo, ele diz assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que ele está dizendo no capítulo 12, no versículo 31? Procurai com zelo, é procurai com atenção. Se você está ouvindo essa ministração e você só conhecia os 9 dons, ou talvez você já conhece os cerca de 32 dons e serviços ministeriais que estão descritos dentro da Bíblia. Ou talvez você já é um estudioso, um pesquisador. Eu queria aqui deixar essa oportunidade para você, que de repente nesses 3 capítulos, que é o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, você vai ter oportunidade de estudar ou de procurar com zelo. Esse procurar com zelo, pastor Tiago, é literalmente a pessoa procurar mais atentamente,
vasculhar, procurar com zelo, é você, de repente, se aprofundar nesse estudo. E ele fala, procurai com zelo. Ele está dizendo, tenha zelo, tenha atenção, tenha dedicação em procurar os melhores dons. Não sou eu que digo que tem dons que é melhor um do que o outro. É o próprio apóstolo Paulo. E no capítulo 13, ele dedica tudinho, o capítulo inteiro para falar do amor. E ele diz, ele enaltece o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele dá todo um texto elogiando o amor. E aí, no começo do capítulo 14, ele diz, olha, agora segue o amor. Então, o amor vai levar você aos melhores dons. E ele diz, olha, é melhor você procurar o dom de profetizar. O próprio apóstolo Paulo, ele enaltece o dom de profetizar, o dom de profecia, vamos dizer assim. Não confunda com o ministério de profecia, ou o ministério do profeta. O dom de profecia dado pelo Espírito Santo, a capacidade de profetizar, eu estou profetizando aqui a palavra quando estou pregando a palavra para você. Por quê? Ele diz que quem profetiza está falando aos homens, vai causar edificação coletiva. Já quem apenas fala em línguas, que é o dom de falar em outras línguas, está edificando a si mesmo. Então, vamos dizer assim, é um dom individualista em detrimento de um dom coletivo, que você vai profetizar para todos. Então, o apóstolo Paulo acaba dando para nós, dentro desse próprio texto, a ideia de que há diversidade de dons, e, ao mesmo tempo, ele diz para nós que existem alguns dons que são melhores do que outros. Nossa, pastor Eliseu, interessante mesmo, né? Esse estudo, esse aprofundamento da palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 12, aí, vai decorrendo. E é interessante, eu sempre costumo dizer que a Bíblia, ela não é apenas um livro, né? Um livro que eu vou ler com pressa, desesperado, porque eu preciso ler a Bíblia. A Bíblia precisa ser cautelosamente lida. Leia com pausa, leia com tranquilidade, porque a interpretação dela se dá nessa maneira, quando você lê o que está escrito e não passa os olhos. Então, eu acho muito interessante essa questão de dons. Talvez tem pessoas, pastor Eliseu, que devem estar pensando assim, mas eu não tenho dom nenhum, eu nunca vi, não sei. Esses 9, para mim, é o que eu entendo, nunca tinha ouvido nem falar desses 9, mas cabe uma pergunta. É possível escolher dom? Eu escolho aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero eu recuso, igual, às vezes tem palavra que é liberada pelo profeta, que ao meu coração é boa, então eu recebo. Mas as outras palavras que é dura, eu acabo rejeitando. Não, essa palavra não é para mim, é para outro. É igual assistir o culto de hoje, a live que nós estamos transmitindo, e você falar que a outra pessoa precisava e eu não. É muitas das vezes assim que a gente faz com o dom. Então, é uma pergunta, pastor Eliseu, eu posso escolher um dom e rejeitar o outro? Pastor Tiago, essa pergunta também é muito pertinente, como diz o nosso governador, mas vamos entender o seguinte. Quando o apóstolo Paulo nos ensina sobre os dons, ele fala, não quero que sejais ignorantes. Ele fala assim, olha, eu quero que vocês entendam, porque antes vocês eram manipulados, agora vocês são guiados pelo Espírito. E o Espírito vai guiar vocês, mas não guia vocês de fora de vocês. Ele entra dentro de você, o Espírito te enche, por isso que nós falamos de ser batizado no Espírito Santo. Uma coisa é o batismo com o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito e buscar dons. Uma coisa é você ser batizado pelo Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, falar na língua dos anjos, como diz, ser a evidência. O próprio Paulo fala sobre isso, o apóstolo Paulo. Outra coisa é você ter dons, desenvolver dons. Por isso, um dos estudos que nós vamos ter, não aqui nas nossas lives, mas para toda a nossa equipe de liderança, na nossa sala de estudo bíblico online, e depois, quem sabe, também a gente pode abrir para toda a igreja, os irmãos que desejarem fazer o curso, é sobre buscar novos dons espirituais
desenvolver habilidades e talentos naturais, tudo para a edificação. Então, nessa pergunta, pastor Tiago, eu posso escolher entre um dom ou outro? Eu falo que Paulo fala que nós temos que procurar. Começa pensando o seguinte, ele diz, há diversidade de dons, vou começar pelo dom. Então, quando fala a diversidade de dons, eu já entendo o seguinte, pensa aqui nessa caixa de presente. O presente que está na caixa grande, a gente tem uma ideia de que ele seja melhor. Pela aparência, o presente que está na caixa pequena pode ter menor valor. Mas, na verdade, você está enganado. Por que você está enganado? Porque na caixa pequena pode ter um colar de brilhantes de 10 milhões de dólares. É um exemplo. Pensa nisso. Ou uma outra dinâmica que nós fizemos, nós colocamos num embrulho pequenininho uma nota de R$100 e quem escolhesse aquele embrulho pequenininho estava ganhando uma nota de R$100. Todo mundo quis a caixa mais bonita, a caixa da fita. Uma tinha tijolo dentro, outra tinha papel amassado, outra tinha outra caixa, a caixa que estava dentro da caixa. Mas as pessoas escolhem pela aparência. E aí nós temos um problema, pastor Tiago. Se você quiser escolher dons, qual o critério que você vai utilizar? Quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que procurar com zelo, procurar com atenção, e aqui eu faço um parênteses. Como que é a sua atenção? Você consegue olhar para esse presente e imaginar o que tem dentro? Se você pudesse pegar essa caixa, você ia chacoalhar ela, tentar ouvir, cheirar, ver o peso, para poder escolher. Esses critérios, pastor Tiago, são critérios naturais. A aparência. A Bíblia fala que nós não devemos julgar pela aparência. Isso significa não escolha o seu dom pela aparência. Até tem um dom chamado discernimento de espíritos, que é justamente esse. É você olhar para os dois e falar assim, olha, pela lógica eu escolheria o grandão, mas pelo dom de discernimento de espírito, o Espírito me diz que é melhor eu escolher o pequenininho. Assim eu não vou estar sendo guiado pela aparência. Você está sendo guiado pelo Espírito que disse para você que o melhor é o pequenininho. Pela lógica, o melhor é o grandão. Pela aparência, o melhor é o grandão. Mas pelo dom de discernimento do Espírito, você teria que escolher esse. Então, qual que seria o critério? Ah, pastor Tiago, eu não sei ouvir o Espírito Santo ainda. Então, aprenda uma coisa. O próprio apóstolo Paulo nos dá a dica. Ele diz que os dons são dados para um fim proveitoso, para a edificação de todo o corpo, porque é Deus que opera tudo em todos. Eu posso escolher os dons que vão ser mais úteis. Os dons que, se eu tiver, por exemplo, nessa hora, aqui na igreja, nós precisamos de pessoas que saibam operar câmeras, fazer transmissão, live. Aliás, não só a gente, quase todas as igrejas tiveram que comprar equipamentos, buscar, instalar internet, aprender a manejar uma câmera, aprender a fazer live, aprender sobre internet, aprender sobre transmissão, aprender sobre edição de vídeo, captação de imagem, tudo isso, iluminação, áudio, enfim, tudo que você teve que aprender. Para esse momento é o que nós estamos precisando. Existe um momento que as pessoas precisam aprender sobre atendimento assistencial. Existe um momento em que as pessoas precisam aprender sobre cuidar de crianças, fazer trabalho com crianças. Existe um momento, eu estou falando de tipos de dons que podem ser úteis em um determinado momento. Existe um momento que nós precisamos de pessoas que saibam limpar a igreja. Agora, inclusive, com essa questão da pandemia, as limpezas têm que ser, a higienização um pouco mais rígida. Então, eu estou procurando não aquelas pessoas que passam uma vassoura de qualquer jeito. Eu estou procurando aquelas pessoas que vão poder fazer uma limpeza com zelo, sabendo que tem que higienizar. Ah, pastor, eu não sou muito assim com limpeza. Espera um pouquinho, meu querido. Por que você não pode procurar um dom para você fazer aquilo, fazendo como se estivesse fazendo ao Senhor?
Porque o apóstolo Paulo, ele fala, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí ele fala, há diversidade nas realizações, nas atividades, de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Significa o patrão é o mesmo. Se nós entendermos isso, quando nós estamos trabalhando num serviço, num dom ministerial, quer seja diaconia, quer seja intercessão, quer seja a reposição do copo de água, quer seja limpando os banheiros da igreja, ou quer seja como músico, quer seja estou atuando de alguma forma no trabalho com as crianças, eu estou fazendo tudo para o mesmo Senhor. Por quê? Porque logo no texto seguinte ele diz, mas é Deus que opera tudo em todos. Significa que se eu for escolher, não posso escolher pelos olhos, pela aparência. Eu tenho que escolher o presente, eu tenho que escolher o dom, de acordo com aquilo que é mais útil naquele momento. E aí eu faço uma outra ilustração. Tem momento que você vai precisar do martelo. Se você estiver precisando do martelo, eu preciso de alguém que saiba manejar o martelo. Ah, pastor, eu não sei dar uma martelada, eu martelo no meu dedo, não sei pregar um prego. Tem momento que eu vou precisar mais do alicate. Em casa a gente usa a faca como chave de fenda, né? E vai apertar alguma coisa, até a tesoura serve de alicate. Mas existe uma ferramenta apropriada. E aí tem momento que eu preciso de uma chave Phillips, de uma chave de fenda. E aquela chave que eu tenho, ela tem a sua utilidade e o seu momento. Agora, quer saber qual é o problema? O problema está em que quem distribui os dons é o Espírito. Você pode procurar, você pode querer, você pode pedir, eu queria profetizar, eu queria falar em línguas, eu queria ter dom de revelação, a palavra do conhecimento, da ciência, eu queria olhar para a vida das pessoas e falar a vida das pessoas todinha. Muita gente quer isso, mas pensando assim, eu vou descobrir um monte de coisa sobre a vida dos outros, quando eu quiser. Isso é terrível, porque a sua vontade não é ter o proveito coletivo. A sua vontade é ter esse dom para manipular, para ganhar dinheiro, para pregar em igreja. E tem muita gente manipulando os dons. Em vez de receber os dons do Espírito, tem gente que recebeu o dom do Espírito e depois perverteu esse dom, usurpou esse dom. Então, esse texto, pastor Tiago, a resposta para essa pergunta que nós demos até no início e você trouxe agora novamente, eu posso escolher entre um dom e outro? Se eu perguntar para você, você quer o martelo? Bom, você pode não querer, mas se o Espírito Santo estiver precisando de alguém que dê umas marteladas na igreja não, né? Vamos dizer assim, na vida dos irmãos que precisa ser consertados, né? Que precisa... porque tem situação, a Bíblia fala que a palavra é como um martelo. Eu preciso daquele martelo que esmiuça, que quebra a penha, que quebra a pedra. Imagina o que esse martelo não faz com vaso de barro. Então, tem algumas pessoas que precisam tomar a martelada ali para poder colocar prumo na vida. Que aí é o martelo, pastor Eliseu, o que o senhor está dizendo, sim. Tem outras pessoas que precisam... quando o Espírito Santo, a pessoa está orando, você não sabe da vida da pessoa, mas o Espírito Santo fala que se fizer um ajustezinho, e essa hora eu precisava do irmão alicate. A gente brinca assim, mas usando essa ilustração, mas quando Deus precisa do alicate, na sua casa você pegaria uma tesoura, apertaria com a mão, faria outra coisa. Até o alicate de unha serve para o que você vai fazer às vezes. Mas para Deus, o Espírito Santo tem um irmão alicate que vai ser usado especificamente para o fim proveitoso que a Bíblia diz. Então, quando eu escolho um dom, eu posso escolher, eu falo, Senhor, me dá o dom do alicate, porque eu quero ser alicate aonde eu for. Deus fala, você quer mesmo? Deus conhece o nosso coração. Se eu precisar desse alicate lá na África, você vai? Se eu precisar desse alicate lá em Cuba, você vai? Se eu precisar desse alicate lá no Equador, lá em Assunção, no Paraguai, se eu precisar desse alicate lá na Argentina, lá no Nordeste, lá dentro do hospital, lá dentro do presídio, você vai? Você está disposto a ir? Muitas pessoas, pastor Tiago, escolhem o dom
na hora, porque achou bonito, porque conheceu o irmão alicate e falou: olha que lindo, eu quero ser usado como esse alicate. Você escolheu por causa daquele momento que você viu ali e achou bonito. Você não sabe o que o irmão alicate passa na vida dele. E aqui nós temos um problema, porque você está escolhendo por uma experiência que você teve num determinado momento. Nós podemos fazer isso sim, pastor Tiago. Muitas pessoas, quando pede um dom ao Senhor, quando está buscando esse dom, está pedindo por causa de alguma experiência que teve. Algumas pessoas pedem o dom por carência, né? Se eu for se eu tiver um dom martelo, eu vou sentar no púlpito, eu vou estar nas frentes, eu vou estar sempre em destaque. E essa questão da nossa motivação para buscar o dom está errada. Por quê? Porque você não está pedindo por um fim proveitoso. Eu quero servir na obra do Senhor, aonde for. Quando você estiver passando necessidade, ou quando você estiver sofrendo, talvez no calor da África, ou passando a angústia que as pessoas passam lá, como os irmãos missionários que foram comer rato, quando você estiver, talvez, comendo, não vou dizer só a questão de comendo, mas sofrendo, andando debaixo de um sol de 40 graus, quando você estiver tendo que pregar a palavra de Deus e sorrir, mesmo quando o seu filho, a sua filha está enferma dentro de casa, quando você tiver que servir a Deus, porque o dom é do Espírito Santo, né? A ferramenta não é sua, é emprestada. E aqui, essa resposta praticamente vai dizer para nós que na hora de escolher, você pode escolher? Pode. Mas veja bem como você vai escolher. Por quê? Porque se você escolher os melhores, você está escolhendo os melhores para servir a Deus. Porque a ferramenta não é sua, o presente não é seu, é o do Espírito e é Ele que usa da maneira como Ele quer. Nossa, pastor Eliseu, que interessante. Eu agora, enquanto você estava falando, passei a lembrar de, praticamente, eu posso dizer, o início da minha conversão. Eu lembro que eu fui para a igreja através de um convite e eu cheguei lá, eu vi alguém lá na frente falando. E a pessoa falava com muita habilidade, com muito conhecimento. E foi isso que me despertou. Eu falei, como pode um homem ter um conhecimento a esse nível? Né? Era um nível assim, um pastor falando. Eu não sabia o que era pastor, quem era o quê. Eu sabia que tinha alguém falando. Não sabia que o nome dele era pastor. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei admirado. E eu falei, meu Deus, um dia eu quero ter esse conhecimento, né? Eu quero me expressar assim. É claro que ainda não dá ainda nem para se comparar, mas a gente entende que Deus tem nos movido para ministrar a palavra, para fazer a obra do Senhor, e eu sou grato por isso, né? Eu me despertei para um dom. E, na verdade, Deus foi me conduzindo para um propósito, para uma vontade maior que estava no coração de Deus. E quando eu olho para isso, pastor Eliseu, eu começo a pensar assim, às vezes o irmão tem o dom de profetizar, outro tem o dom de cantar, o outro tem o dom de pregar, o outro tem o dom de abraçar, o outro tem o dom de cuidar de outro. E tudo isso faz parte dos membros do corpo, para que esse corpo se consolide, como Paulo dizia, para que o corpo permaneça numa estrutura que Cristo se agrade. Então, cada parte desse membro que tem um dom, a gente precisa entender que esse dom é proveitoso para o crescimento e edificação da igreja. A igreja de Cristo precisa ser edificada. E aí, quando eu olho para isso, pastor Eliseu, eu tenho duas perguntas. A primeira, o dom, a gente entende que a gente precisa buscar, precisa despontar o interesse, não para o meu benefício próprio, mas para o benefício do crescimento da igreja, expansão do reino e para a glória de Deus. E aí a pergunta então, eu entendendo que Deus precisa de um dom naquela área que eu enxergo que ninguém tem, como eu busco esse dom? E como entender
o que é um dom de Deus, um presente de Deus, e posso dizer até mesmo uma habilidade natural da pessoa para aquele serviço ou para aquela obra. Excelente pergunta, pastor Tiago. Eu entendo que aqui você falou que desejou um dom, né? Quando você viu um homem falando, um homem de Deus, um pastor falando. Eu vou usar aqui uma pregação sua. O pastor Tiago trouxe uma pregação assim do céu sobre Daniel, a maneira como Daniel foi escolhido, a maneira como Daniel se destacou quando ele estava na corte de Nabucodonosor. No capítulo 1 de Daniel, nós vemos, não dá para ler todo o texto, depois você pode ler na sua casa, que o rei estabeleceu critérios. E os critérios que o rei estabeleceu eram algo que eles já tinham. Isso é natural, isso é talento, isso é habilidade. Isso ele já tinha. Então nós podemos usar o Daniel como exemplo. Olha aqui os critérios que o rei colocou. Capítulo 1 de Daniel, a partir do versículo 3. Disse o rei a Apenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Aqui eu já falo que ele tinha que ser da linhagem real. Isso aqui é berço. Isso aqui ele nasceu assim. Ele tinha que ser nobre. Ele tinha que ser da linhagem real. Ou seja, esses jovens têm que ser da família de sangue azul, vamos dizer assim. Tem que ser de família real. Tinha que ser dos nobres. Versículo 4. Jovens sem nenhum defeito. Isso aqui para dizer, praticamente, não tem como a gente fazer uma reforma. Jovens sem nenhum defeito. Eu imagino que para fazer esse exame era igual antigamente se fazia no exército. Tira toda a roupa e nós vamos ver se você tem o dedo do pé, pé chato, né, que o pessoal falava muito naquela época. Literalmente, eles passaram num critério, num exame. Então ele fala assim no versículo 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou o rei ração diária. Veja bem, o rei vai preparar ainda uma dieta para eles. Mas essa questão aqui de não ter nenhum defeito, ser inteligente, aprender fácil outro idioma, essas são habilidades que ele tinha naturalmente como ele. E ele foi selecionado. Ele e os seus 3 companheiros, que eram Azarias, Misael e Ananias. Esses 3 foram selecionados junto com Daniel. Isso é talento, habilidade natural. Você aprende fácil outra língua? Você gosta de matemática? Você manja mexer no computador? Você tem facilidade para habilidades natural para fazer fotografia? É só olhar sua rede social e ver como é que você posta e publica as suas fotos. Tem pessoas que cada foto é uma obra de arte. Agora tem pessoas que simplesmente baixam uma foto e pronto, acabou. Tem pessoas que se preocupam em fazer uma coisa muito bem apresentada. Tem pessoas que fazem de qualquer jeito. Algumas pessoas são mais detalhistas, são mais criativas. Outras pessoas têm muitas ideias. Você está vendo aqui todo esse cenário, algumas pessoas nos perguntaram por que nós tínhamos aqueles cartões postais ali de colecionador. E eu ia falar aqui para algumas pessoas, mas eu falei, na próxima live eu falo a respeito disso. Aquelas imagens que estão ali atrás não são cartões postais, não, e nem cartões de colecionador. Ali nós temos, como nós fizemos os nossos 10 anos, nós temos cerca de muitas, eu não contei quantas são não, pastor Tiago, mas nós temos ali, nesses 10 anos, uma miniatura de cada banner, de cada cartaz dos eventos que nós tivemos na igreja, dos principais eventos, não tem de todos, mas durante esses 10 anos, são atividades que nós fizemos na igreja e divulgamos com cartaz. Então, é a ideia da pastora Luana. O mérito aqui, eu tenho que citar, justamente, é o dela.
O pastor Léo, juntamente com a Amanda, tem feito sempre a manutenção, né? Porque de vez em quando cai alguns, mas o mérito é dela, que imprimiu e cuidou de colocar uma miniatura de cada um desses eventos. Isso nasceu com ela, não foi Deus que deu. Isso é talento e habilidade natural. Mas o exemplo e agora como eu vou diferenciar do que é dom? Agora veja no mesmo capítulo, no versículo 17, fala assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Aqui nós temos algo dado por Deus. É literalmente o que nós dizemos o presente. Uma coisa nasceu com Daniel, ele era bonito. Isso nasceu com ele. Ele tinha facilidade para aprender idioma. Outra coisa é no versículo 17. Deus deu sabedoria. Deus pode dar sabedoria. Tem até o texto que diz, se você não tem, peça a Deus que dá. Agora entenda o seguinte, tem coisas que Deus dá. Ele já não era, sei lá, inteligente, sábio, passou numa seleção super difícil. É tipo concurso, é tipo um concurso público daqueles bem difícil. Ele não passou nisso, ele não foi aprovado, ele tinha facilidade. Imagina quantos testes ele deve ter feito. Ele deve ter feito muitos testes. Então, de repente, Deus deu mais coisa ainda para Daniel do que para os 3 amigos. Deus deu para todos os amigos dele, mas para ele Deus deu ainda mais. E o que serve para a nossa resposta dentro desse texto, pastor Tiago? Que quando Deus dá, é um dom. É dádiva, é um presente que você ganhou. Foi Deus que deu. Algo que ele ia usar, e ele ia precisar ser, ele ia precisar ter esses dons, justamente para situações que ele ia passar. Para passar pelo sonho do rei, e não deixar ninguém morrer no reino, interpretar os sonhos do rei. Ele fez, aliás, naquela passagem que Daniel interpreta o sonho, uma fala dos sábios lá da Babilônia foi justamente essa: olha, somente os deuses sabem e os deuses não habitam com os homens. Daniel orou e Deus revelou o oculto e o profundo. Então Daniel tinha acesso ao dom espiritual. O dom espiritual é uma chave que dava acesso a Daniel a informações que mais ninguém tinha. Porque Deus deu, é como se Deus pegasse uma partícula de todo o conhecimento, um pedaço de Deus, e colocasse dentro de você. O dom nada mais é do que um poder de Deus colocado dentro de um ser humano. Por quê? Deus deu esses dons para ele, e veja bem o que acontece aqui no versículo de número 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência de que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Pensa nisso. O dom de Deus fez ele se destacar 10 vezes mais. Isso significa que quando eu tenho uma habilidade natural, algo que nasceu comigo, sei lá, ser bonito é um dom. Não, ser bonito é uma habilidade natural, é um talento que você tem. Ter esperteza, gostar de escrever, isso aqui é uma habilidade natural que você tem. Agora, Deus pode potencializar tudo isso, porque Deus deu uma coisa que ele já tinha e que seria útil para ele se destacar. Por que Deus deu justamente, por que Deus não deu mais, aumentou a capacidade de boniteza dele? Porque Deus sabia que não precisava, não ia ser útil isso. Aliás, como que ele conseguiu tudo isso, pastor Tiago? Propondo uma dieta. Quando ele propôs uma dieta, ele estava movendo, despertando a mão de Deus para agir em favor dele. Por isso, pastor Tiago, que é quando a gente fala assim, se eu tivesse alguém que soubesse usar esse martelo, essa chave de fenda, se eu tivesse alguém com habilidades naturais, para usar ferramentas,
Por exemplo, o marceneiro usa bem o martelo, um pedreiro. O eletricista usa muito bem o alicate. Ele consegue, às vezes usa a faquinha, né? Mas aí a gente pode descascar o fio com o alicate também. Existe, aliás, eu fui montar minha caixa de ferramentas, existe alicates específicos para descascar o fio, desencapar, desencapador de fio. Pessoas que têm habilidades naturais. O profissional pode ter habilidades naturais, mas além disso, Deus pode potencializar, Deus pode turbinar, Deus pode fortalecer ainda mais, dando presentes, que vai ser uma dose a mais daquilo que você já tem, como pode ser algo além de que você não tinha. Por exemplo, Daniel recebeu a inteligência nos sonhos. Isso ele não tinha. Ele tinha inteligência, mas ele não tinha inteligência para interpretar sonhos e visões. Eu estou falando agora, e pode ter alguém que está nos assistindo, e que você busca isso. De repente, você fala, puxa, tem tantas pessoas que têm sonhos e eu queria ter a capacidade de interpretar. Deus vai puxar a sua ficha, vai saber como você vai usar. Deus consegue ver você lá na frente. Deus vai ver que pode ser que quando todo mundo começar a contar sonhos para você, eu falo isso, mas eu às vezes passo por situações assim, pastor Tiago. Tem pessoas lá, não sei de onde, vem contar o sonho para mim, eu falo, meu Deus, por que você está vindo contar? Ah, porque disseram que você interpreta. Aí, de repente, você tem aquelas mensagens de sonhos de várias pessoas que você não conhece, que estão te procurando, porque quer ouvir o que você entende daquele sonho. E, de repente, você pode começar a se sentir incomodado, porque as pessoas estão te procurando de noite para pedir uma oração, porque você está tendo que servir a Deus com o seu dom. Eu não sabia disso, mas de repente, quando Deus me deu esse dom, quando Deus me deu essa capacidade, ou quando Deus potencializou essa capacidade em mim, eu comecei a entender que eu tinha que servir a Deus aonde eu estivesse. Isso significa que quando você recebe um dom de Deus, você tem que estar disposto a servir a Deus com o seu dom. Aí a pergunta que eu faço é, até onde você está disposto a servir a Deus com o seu dom? Será que vai chegar uma hora que você vai fechar e falar assim, ó, está fechado hoje, não, só atende horário comercial? Ou será que você vai ser uma ferramenta nas mãos de Deus, para Deus te usar na hora que Ele quer e do jeito que Ele quiser? É essa a pergunta que eu te faço. Então, quer buscar dons com mais inteligência, com mais zelo, com mais conhecimento, não escolher um dom pela aparência? Pergunte a si mesmo se você estaria disposto a servir a Deus com o seu dom na hora que Ele precisar, aonde Ele precisar e da maneira que Ele quiser. E muitas vezes, pastor Tiago, sem receber nada em troca. Eu vejo que aqui Daniel, ele deu testemunho, né, porque foi para edificação. Mas muitas vezes a honra demora a chegar. E às vezes você faz pensando no resultado e o resultado pode não vir tão rápido. Imagine você, pastor Tiago, que fazem praticamente, já acho que mais de um mês que você pregou essa palavra, e essa palavra ainda está falando conosco de forma sobrenatural. A vida de Daniel, nesse capítulo 1, nessa mensagem que você trouxe, serve de ilustração, de exemplo, justamente para nós separarmos o que é habilidade, talento natural que uma pessoa tem e o que é dádiva, o que é dom dado pelo Espírito de Deus. Foi o que Daniel nos mostra aqui nesse capítulo 1. Glória a Deus, pastor Eliseu. Como é lindo. Infelizmente a gente não tem mais tempo, nosso tempo já se encerrou, mas eu quero que você entenda nessa noite. Não busque nada por interesse próprio. Deus, ele não vai te dar aquilo que apenas beneficia você. Existe um reino e você precisa lutar por esse reino ou proclamar esse reino para que o reino de Deus venha. Essa é a vontade de Deus que foi anunciada em Jesus, que você proclame o reino, a verdade do reino, para que se estabeleça o reino dos céus. Pastor Eliseu,
palavra abençoada. A gente acaba entendendo que quando você adquire dons de Deus, Ele aperfeiçoa num nível que todo mundo olha e fala: é impossível uma pessoa, pelo natural, ter esse nível elevado de inteligência, de habilidade e de desenvolvimento. Eu quero então que o Senhor pudesse orar por nós, finalizar a palavra e assim trazer ao nosso coração essa certeza e convicção de que estamos no caminho certo da busca e até mesmo do dom para servirmos a Deus. Eu quero orar, pastor Tiago, mas eu quero fazer uma oração específica sobre a busca de dons. E eu queria que você aí na sua casa orasse juntamente comigo nessa oração, pedindo a Deus que sonde o teu coração. E se por acaso você, como o pastor Tiago falou, um dia ele viu um homem falando e ele falou: olha, eu admirei aquilo, eu achei aquilo tão bonito, eu quero ter aquele dom. Geralmente a gente pede aquilo que a gente admira. E quando você honra a Deus e você pede algo que Deus, que conhece lá na frente, sabe se você... Eu não vejo o dia de amanhã, mas Deus consegue ver o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Ele. Ele sabe se você vai utilizar esse dom com responsabilidade. Ele sabe até se você vai usurpar esse dom, se você vai sofrer tentações depois e vai acabar cedendo. Mas quando você recebe um dom de Deus, uma dádiva de Deus, é para dar testemunho. E nessa oração que eu quero fazer, eu quero pedir a Deus que conserve o teu coração dentro da vontade dEle, para que até a oração que você faz possa gerar testemunho. Oremos ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós oramos nesta noite em favor dos teus filhos, porque entendemos que esta é a tua palavra. Entendemos também, meu Pai, que cada pessoa deve buscar um dom que entende com zelo, será útil para a tua igreja, para o teu reino, para a tua obra, para servir a Deus de alguma forma. Então nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor que possa ir de encontro a cada coração. Tira, Senhor, a cegueira dos nossos olhos, que nos faz escolher pela aparência. Tira, Senhor, tudo aquilo que possa estar trazendo para nós uma falsa expectativa de escolher um dom porque ele se destaca mais ou porque ele dá mais visibilidade. Mas que a partir de hoje os teus filhos possam escolher o dom que será mais útil no teu reino. E possa escolher as ferramentas que estão necessitando, que a tua igreja necessita, porque é o teu Espírito que distribui. Muitas vezes, Pai, o Senhor quer distribuir como esse alicate que eu utilizei aqui, um alicate, mas ninguém quer o alicate. Todo mundo está querendo a caixa bonita, a caixa maior. Meu Pai, eu oro para que esse espírito de engano, que tem feito as pessoas perceberem de uma forma errada, perceberem de um jeito até corrompido, nós queremos que isso caia por terra, e no nome do Senhor Jesus nós oramos para que cada pessoa, ao ouvir essa oração, ao pedir um dom, ao buscar um dom, possa estudar sobre ele, possa pesquisar sobre ele, possa orar sobre ele, possa entender as responsabilidades desse dom, possa entender na Bíblia pessoas que tiveram esses dons e da maneira como foram perseguidas, atacadas, ou até mesmo como administrou o dom. Então nos ensina a administrar o dom que nós temos. Nós oramos, Senhor, pedindo ao Senhor que possa potencializar os teus filhos, que têm habilidades naturais, mas que podem ser usadas no teu reino. Pessoas que já têm habilidades e que estão colocando à disposição do teu reino. Pessoas que podem ajudar muito mais do que aquilo que estão fazendo. Mas eu oro também, Senhor, porque existem pessoas que enterram o talento. Existem pessoas que não usam nem mesmo as habilidades, as ferramentas que têm. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa incomodar cada um a começar a desenterrar o talento que tem. Nós oramos, Pai, porque a revolução
são aqueles que receberam apenas um talento e podem revolucionar fazendo grandes coisas. Porque aqueles que recebem muitos talentos podem fazer muito porque já tem muito. Mas aqueles que têm apenas um ou dois, ou aqueles que até mesmo pensam que não tem nenhum, que possam começar a agir, que possa colocar à disposição do teu reino, que possa, Senhor Jesus, lançar na mão do teu Espírito Santo. Eu oro, Pai, para que todos os teus filhos sejam envolvidos pelo teu Espírito Santo de maneira tal que se submetam à tua vontade, que se submetam ao teu querer. Nós oramos, meu Pai, pedindo ao Senhor que revista cada um de graça, de glória, que traga ao Pai querido discernimento, que traga entendimento, e que todos os teus filhos sejam agraciados com a tua palavra, com pelo menos um talento. Pai, eu creio que como o Senhor já ensinou para nós na tua palavra, o Senhor não quer que nós sejamos ignorantes acerca dos dons, que nós não sejamos manipulados acerca dos dons. Então desperta os teus filhos para estudarem, desperta os teus filhos para buscarem, desperta os teus filhos para se aprofundar. Nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor que desperte interesse em nós, porque é Deus que opera em nós, é Deus que opera tudo em todos. Então nós cremos, ó Pai, que é o Senhor que faz a gente querer, é o Senhor que faz a gente enxergar as necessidades da igreja. Então ensina-nos a olhar com teu olhar, ensina-nos, ó Pai, a buscar os melhores dons, ensina-nos, ó Pai, a pensarmos no coletivo, a pensarmos, ó Pai, na edificação da tua igreja, no crescimento da tua igreja e do teu reino. Senhor Jesus, eu oro para que aqueles que estão ouvindo essa oração, aqueles aonde essa live chegar, possam ser tocados por essa palavra. Ainda, Senhor, que tinha muito mais a dizer, nós podemos agora, ó Pai querido, por essa oração, pedir ao teu Espírito que fale de forma mais profunda, que fale de forma mais específica em cada coração. Senhor, eu sei que muitas pessoas como Daniel já têm muitas habilidades naturais, mas ainda não recebeu nenhum dom. Então eu oro, Senhor, para que o Senhor dê experiências sobrenatural aos teus filhos. Eu oro, Pai querido, para que os teus filhos não se contentem, não se limite apenas com habilidades naturais, mas comecem a buscar os verdadeiros dons, os dons do teu Espírito, os melhores dons. Pai, que o teu Espírito possa se manifestar livremente, porque a tua palavra diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Assim nós cremos e assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus, que os dons do teu Espírito sejam distribuídos por toda a igreja, para que a tua igreja seja suprida, para que haja edificação, para que haja crescimento e fortalecimento da tua obra e do teu reino. Senhor Jesus, que a partir de hoje o Senhor nos dê uma consciência para podermos buscar os melhores dons e o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Querido, nós queremos te agradecer por nos acompanhar nessa live. Quero agradecer o pastor Eliseu. Muito obrigado pela palavra. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Realmente, essa palavra nós tínhamos muito mais a compartilhar, e eu fico pensando, pastor Tiago, que são temas tão ricos que nós temos abordado aqui, e realmente para o crescimento da igreja é necessário que a gente busque, que a gente estude, que a gente entenda, né? Como Paulo diz, não quero que sejais ignorantes. Então, é a oportunidade que nós temos, é a deixa para nós buscarmos os melhores dons. Então, agradeço a você que nos acompanhou até agora, e que Deus possa falar melhor em cada coração, e que você possa continuar estudando. Se você quiser, tiver dúvidas, nós poderemos falar aqui dos 9 dons, né? E entrar no dons de línguas, falar do dom de profetizar. Até mesmo tem muito mais a dizer sobre os dons nesses 3 capítulos de 1 Coríntios 12, 13 e 14, que o apóstolo Paulo fala, mas são temas de estudo. Mas, de repente, você quer fazer uma pergunta, surgiu uma dúvida, deixa aí o seu comentário,
a gente pode estar depois respondendo ou trazendo em alguma outra live para nós podermos fazer, porque nós não temos como falar sempre ao vivo. As pessoas vão comentando e depois a gente traz na próxima live. Precisamos também estudar antes de responder. E que seja essa oportunidade de você compartilhar. E você que quer compartilhar o seu testemunho, já faça esse contato conosco para a gente também conseguir organizar. Aí nós queremos agradecer, né, as pessoas que estão nos ajudando. Ganhamos aqui reforço na nossa equipe. Nós estamos aqui com o Renato, que está também dando essa força para nós, juntamente com o pastor Marquinhos, a equipe de louvor, o pastor Léo, a pastora Amanda, a ajuda que já tem nos dado aí, né? Ainda não é pastora, mas já profetiza sobre a vida dela. E em breve essa ministra de louvor vai estar aí também se destacando naquilo que o Senhor tem dado para ela, pastor Tiago. Agradeço por essa oportunidade. Amém, glória a Deus. Queridos, nosso muito obrigado. Que Deus possa te abençoar de uma forma sobrenatural. Que o seu final de semana seja abençoado e que o Senhor seja com você em todo o tempo. Te agradecemos e que você possa nos acompanhando as nossas lives, seguindo os nossos canais e marcando aí o seu curtir, o seu joia e compartilhando com seus amigos. Esse vídeo permanece aí nos nossos canais. Se você quiser retomar a vê-lo, você tem total liberdade de revê-lo e com mais atenção, com mais precisão e até mesmo anotando os pontos que você tende a atender aí e se despontar a estudar. Então que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. O nosso muito obrigado. Pastor Tiago, me permite só mais uma propaganda aqui que eu quero fazer. Novamente, é como você falou aqui, que nós somos abençoados. Uma família nos abençoou, uma família de pastores, e nos fez essa xícara comemorativa. Essa caneca de louça, nós queremos assim que você que é membro da nossa igreja, primeiramente, né, outras pessoas também que nos assistem, quiser adquirir, vai ser uma maneira de você também nos ajudar, né? Nesse período nós estamos, não costumamos fazer nem propaganda, nem vender nada, mas nós temos alguns materiais que nós queremos, que se você quiser adquirir, você vai poder investir. Então entre em contato conosco, porque é feito sob encomenda, e aí a gente pode preparar para você essa caneca comemorativa dos nossos 10 anos de Igreja Conexão de Fé. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo.